Saudações, sou seu apresentador ABCF e sejam bem-vindos ao Loading Time. Quem acompanha o Loading Time já deve ter visto o vídeo que eu publiquei sobre Sweet Home, mas caso vocês não tenham visto ou seja seu primeiro acesso aqui ao canal, o link está aqui abaixo na descrição. No caso, um jogo de terror lançado há 30 anos que foi parte importante da base que formou posteriormente a franquia Resident Evil. A outra parte tão importante quanto dessa base foi o clássico Alone in the Dark, lançado há 27 anos, em 1992, portanto, para computadores. Então no vídeo de hoje eu vou explicar as razões por que Alone in the Dark foi tão importante para que a franquia Resident Evil pudesse ter surgido 4 anos depois, em 1996. Então, vamos lá! Em 1992, Capcom e Midway reinavam no mercado de arcades com os clássicos Street Fighter 2, e Mortal Kombat, dois devoradores de fichas que se tornaram fenômenos da cultura popular nos anos seguintes. No mercado de consoles, por sua vez, Sonic 2 e Super Mario lutavam pelo título de mascote mais cool dos videogames. Por outro lado, no universo dos computadores, uma produtora francesa começaria a escrever um novo capítulo na história dos jogos. Lançado em 1992, inicialmente para PCs compatíveis com MS-DOS, Alone in the Dark foi um jogo sui generis. A ideia partiu da cabeça de Frédéric Reynal, um programador e fã de filmes de terror contratado pela Infogrames em 1990. Após trabalhar na conversão do jogo de plataforma poligonal Alpha Waves, conhecido como Continuum fora da França, Reynal começou sozinho a adaptar o motor gráfico desse jogo para que fosse capaz de desenhar personagens articulados. Baseado principalmente nas limitações técnicas, Reynal desenvolveu a ideia de um jogo de aventura, em que o jogador enfrentaria sozinho monstros. Com o tempo, ele reuniu uma equipe e um protótipo foi desenvolvido e apresentado à Infogrames. Nascia ali Alone in the Dark. O início do jogo é praticamente um esboço do que Resident Evil apresentaria 4 anos depois. De cara, o jogador deve escolher entre dois protagonistas, o homem Edward Carnby, um detetive particular, e Emily Hartwood, cujo tio morreu em circunstâncias misteriosas dentro da sinistra mansão que será palco da aventura, e que é rapidamente exibida na abertura. Quando o jogador assume o controle no sótão, já podemos notar os desafios que Reynal e sua equipe tiveram. Se por um lado os cenários pré-renderizados foram a solução para a impossibilidade do motor gráfico lidar com cenários tridimensionais, por outro, ajudaram a dar o ar de mistério e suspense, solução esta que Resident Evil copiou à risca. Falando nisso, você se lembra da famosa cena dos cachorros pulando pela janela? Ela veio daqui. Voltando ao jogo, o sótão funciona como um tutorial, criando situações para o jogador aprender a movimentar o personagem, pegar os primeiros itens e principalmente lutar contra os primeiros monstros, que aparecem caso o jogador demore a movimentar o baú no plano frontal e o armário que fica ao fundo. Outra característica herdada por Resident Evil é a escassez de recursos, pois se você pode encontrar uma espingarda logo na primeira tela, a munição disponível é pouca, assim como os itens de cura. Assim, o jogador é incentivado a nem sempre entrar em confronto e por vezes buscar outras soluções. Um exemplo claro é a sala de jantar, onde o jogador se vê cercado por monstros que despertam de repente. Lutar contra todos é inviável, então a solução é deixar uma panela de sopa sobre a mesa, atraindo assim os monstros e liberando a saída para o cômodo seguinte. Dessa forma, os quebra-cabeças são a tônica de Alone in the Dark, muito mais que a ação, cabendo ao jogador ficar atento e ler os documentos e cartas espalhados pela mansão. Falando nisso, esses documentos também revelam detalhes escondidos da trama e dos personagens de Alone in the Dark, tal qual os arquivos de Resident Evil fariam posteriormente. Por outro lado, o desafio é alto e exige bastante do jogador, por bons e maus motivos. A mansão em si é perigosa e cheia de locais que causam morte instantânea, mesmo resultado caso o jogador erre alguns quebra-cabeças.
mas a dificuldade também advém das limitações inerentes do jogo, como a movimentação muito lenta dos personagens, o infame controle tanque, por sinal também herdado por Resident Evil, e o combate injusto, que por vezes faz o jogador ser preso por combos infinitos dos monstros. Como vocês já notaram, embora Alone in the Dark tenha sido um grande jogo de seu tempo, ele envelheceu muito mal. Tudo é simples e primitivo demais para os padrões atuais, e jogar Alone hoje requer muita paciência e boa vontade para ser aproveitado mais do que uma curiosidade histórica dos videogames. Para terminar, uma última curiosidade. Resident Evil é tão baseado em Alone in the Dark que mesmo Resident Evil 2 copiou uma porção de Alone in the Dark 2. Sim, vocês se lembram da parte que você joga com a pequena Sherry? Pois é, em Alone in the Dark 2 você também joga com uma menina, a pequena Grace. Vejam. Alone in the Dark não foi apenas um grande sucesso quando foi lançado, a ponto de ter gerado uma franquia que durou até os anos 2000, mas foi um marco dos videogames, pois foi o jogo que deu o ponto de partida porque hoje conhecemos como Survival Horror. Curiosamente, Alone in the Dark foi lançado no Japão ainda em 92, e sua influência sobre Resident Evil é tal que, vejam vocês, o criador da série, Shinji Mikami, admitiu em entrevista ao jornal Le Monde em 2014 que adaptou o modelo de Alone in the Dark após tê-lo jogado. O criador da série ainda admitiu ao jornal que se não fosse por Alone in the Dark, talvez o Resident Evil tivesse sido lançado como um jogo de tiro em primeira pessoa. Pois é. Inclusive, eu conto essa história em um artigo traduzido cujo link está aqui embaixo. E é isso, amigos. Como vocês puderam ver pelo vídeo, se não fosse por Alone in the Dark, não teríamos Resident Evil. Se não tivéssemos Edward Corby e Emily Hartwood, não teríamos Chris Hadfield e Jill Valentine. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo aqui no Loading Time. Até!